Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso. Nós vamos estar fazendo o capítulo 4 da empregabilidade e nós vamos estar falando sobre comunicação e oratória. Como eu disse na aula passada, é um assunto bem interessante. Então vamos lá. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. Como o autor sempre começa, Ele sempre começa com uma frase. E nesse capítulo ele começa com a frase assim: é imperativo que compreenda o poder das palavras de causar impacto em tudo ao seu redor. É uma frase de Tony Robbins. A importância da comunicação no mercado de trabalho. A boa comunicação é um elemento muito importante para quem busca o sucesso. A arte de se comunicar com excelência deve ser desenvolvida pelo profissional que tem como objetivo alcançar lugar de destaque no mercado de trabalho. No entanto, a comunicação pode se tornar um grande obstáculo se você não o tratar com prioridade. Uma das coisas que mais causa problema em uma organização é a falta de comunicação, ou uma comunicação ineficiente. As dificuldades geradas por esse aspecto mal desenvolvido resultarão na falta de compreensão, e por sua vez ocasionará erros gigantescos que poderiam ser evitados. Já na sua vida profissional, o desenvolvimento de uma comunicação eficiente e eficaz trará vantagens competitivas, uma das grandes exigências do mercado de trabalho, para quem busca se consolidar como bem-sucedido. É uma comunicação clara, de fácil entendimento e coerente. O ato de se comunicar é um exercício de influência, onde é transmitido informações ideais e emoções através de códigos do emissor para o receptor. Nesse processo de influenciar é necessário estar ciente de todas as etapas e elementos que compõem a comunicação, visando aprimorá-la com o intuito de alcançar seus objetivos, pois ao aprimorá-la você estará desenvolvendo uma das mais características que um profissional desejado no mercado de trabalho precisa ter. Uma boa comunicação te facilitará conexões, e essas conexões serão primordial para o seu caminho de sucesso profissional. Aí agora nós vamos falar da arte de comunicar. Agora nós vamos estar falando da arte de se comunicar. Isso, por exemplo, aqui na foto que o autor colocou, tem uma mesa de reuniões. A oratória, quando a gente fala em oratória, é muito válida para isso também. Principalmente para isso, aquelas pessoas palestrantes, pessoas de reunião, é muito bom fazer, porque isso ajuda muito, Então vamos lá. O homem desenvolveu inúmeros mecanismos de comunicação que tornou possível a convivência na sociedade. O objetivo é garantir o entendimento e a interação entre as pessoas, sejam falando, escrevendo ou por gestual. A comunicação faz parte da essência humana e cabe a você aprimorar em tão valiosas habilidades e usá-la a seu favor. Então, a comunicação faz parte da essência humana e cabe a você aprimorar essas tão valiosa habilidade e usá-la a seu favor. De acordo com o escritor Pimenta, a comunicação para os homens é tão importante quanto o sistema nervoso para o corpo. Sem a comunicação, todas as relações que se estabelecem entre as pessoas e os diversos grupos humanos seriam impossíveis, sejam relações comerciais, de trabalho ou afetiva. Para você, profissional, a comunicação assumirá papel importante, desde a procura de um espaço no mercado de trabalho até a busca de melhores colocações hierárquicas na empresa que atua. Há muitos profissionais que são detentores de habilidades e conhecimentos incríveis e nunca chegarão a posições de destaque, pelo fato de não desenvolver a habilidade de comunicar. Para promover a sua imagem, desenvolver a comunicação é uma arma poderosa para quem busca sucesso. A comunicação compõe o ser humano, e a forma que mais comunica a forma com que você se comunica determina quem você é para a sociedade. Ela envolve a fala,
a escrita, a postura e até mesmo atitudes, as crenças e os valores. O modo de agir, falar e escrever mostrará quem você é no mercado de trabalho. Aí o processo de comunicação. Depois tem até uma imagem aqui, né? A gente já vai comentar ela também. O ato de se comunicar envolve diversos elementos. O emissor dá início ao processo de comunicação utilizando os códigos para elaborar uma mensagem. Essa mensagem será enviada por meio de um canal para o receptor, que por sua vez decodificará a mensagem e dará o feedback ao receptor. Esse processo, a mensagem enfrentará barreiras para chegar ao emissor e ao receptor, e essas barreiras recebem o nome de ruídos. Veja o esquema abaixo. Aí tem o processo de comunicação, emissor, mensagem, receptor. Emissor, quem fala, receptor, quem está recebendo. Aí seria o código e canal, feedback, que seria o retorno, né? E aqui os ruídos. Tá, isso aqui foi tirado do site da Metodista, EAD, o processo de comunicação. Para garantir uma boa comunicação é preciso conhecer cada elemento que compõe o processo. Conforme Medeiros e Hernandes, esses elementos são: emissor, responsável por emitir a mensagem, podendo ser uma pessoa ou um grupo. No receptor, para quem se destina a mensagem, podendo ser uma pessoa ou um grupo. Código, a maneira que a mensagem será organizada. O código é formado por um conjunto de sinais que respeitará as regras previamente determinadas, em que cada um dos elementos tem significado em relação aos demais. Pode ser língua oral ou escrita, gesto, som, entre outros. O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e receptor. Canal de comunicação. Meio físico ou virtual que assegura a circulação da mensagem, ondas sonoras, no caso da voz. O canal deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. Mensagem é o objeto da comunicação, é constituído pelo conteúdo das informações transmitidas. Ruído é todo tipo de obstáculo que a mensagem pode enfrentar para chegar até o receptor. Feedback assume o papel de respostas ou retorno do receptor em relação à mensagem enviada pelo emissor. Vocês podem ver que todas as imagens que foram colocadas estão relacionadas à comunicação. O principal objetivo de se desenvolver uma boa comunicação é garantir que a mensagem seja entendida pelo receptor. Não adianta nada eu falar e quem está me ouvindo não entender nada do que eu estou falando. Por exemplo, imagina você dando uma palestra e quem está ouvindo sua palestra não está vendo diferença nenhuma, não está entendendo nada do que você está falando. Quando projetamos esse assunto para a esfera do mercado de trabalho, sabemos que quem receberá a mensagem enviada por você possivelmente influenciará a sua carreira. Por esse motivo, você precisa entender mais quais barreiras podem interferir no bom entendimento de sua mensagem. Imagine que você está à procura de uma oportunidade de se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Para tanto, você participará do processo de seleção, certo? No processo de seleção, o recrutador assume o papel de receptor, e a mensagem que você precisa passar para ele é que você se encaixa na vaga ofertada e será a melhor opção para a empresa. Neste contexto, a mensagem deve ser clara e a boa comunicação garantirá o entendimento correto da mensagem por parte do recrutador, e essa habilidade bem desenvolvida aumentará suas chances de conseguir a vaga. Aí os processos mentais do recebimento da mensagem. No envio da mensagem para o receptor surgirão barreiras, que serão chamadas de ruídos. Entre tantas barreiras que podem dificultar o entendimento da mensagem, fique atento aos processos mentais de quem a receberá. Segundo Macedo Rodrigues John e Cunha, esses processos mentais são seleção, avaliação, interpretação e decisão de uso. O receptor recebe inúmeras mensagens ao mesmo tempo, e a escolha de dar atenção a uma ou a outra é a responsabilidade do processo mental de seleção. Ao enviar a mensagem, você precisa estar atento
para alguns aspectos, que fará o receptor selecionar mentalmente a sua mensagem e dar a devida atenção a ela. Por isso, escolha com atenção qual será o formato da mensagem, o tom de voz a ser empregado. Caso seja falado, esteja atento também ao que pode despertar o interesse pessoal do receptor. É interessante a gente buscar saber o que vai chamar a atenção da pessoa que está te ouvindo. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Vou dar exemplo de mim mesmo. Eu me apego a alguns detalhes numa palestra que eu vou. Então, por exemplo, tem aquilo que me chama a atenção, né? Então você tem que entender o que vai chamar a atenção das pessoas que estão te ouvindo, ok? Ah, professor, mas como que eu vou ficar sabendo o que vai chamar a atenção? Você vai jogando palavras, vai jogando algo, você vai percebendo se quem está te ouvindo está ficando interessado na sua conversa. Dá para você perceber isso normalmente, tá? Então vamos lá. Em um segundo momento, após a seleção, o receptor irá fazer a avaliação da mensagem. Por esse motivo, a boa escolha do código é primordial, bem como o desenvolvimento de uma mensagem que vá de encontro com os valores e opiniões do receptor. O terceiro passo do processo mental é a interestação. Ela está relacionada com a decodificação da mensagem. E dessa etapa do processo, o receptor se valerá das suas crenças e conhecimentos. Desenvolva uma mensagem clara para que não haja prejuízos causados pelo preconceito. Por que o autor disse isso daí? A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você está dando uma palestra, tá? Você vai ter gente de que tem religiões diferentes, que acreditam em algo. Por exemplo, vamos pensar do lado da crença, né? Você tem pessoas espíritas, pessoas evangélicas, católicos, tá? Ateu. Então existe uma série de pessoas lá então você vai ter que tomar cuidado com o que você fala, tá? Para não aí fala em causar prejuízo, né? Para que não haja prejuízo por causa do preconceito. Então, por exemplo, você vai falar alguma coisa que vai machucar determinada crença da pessoa. Então, tudo isso tem que colocar na balança, tá? E conhecimentos, né? Tem muita gente que, por exemplo, vai falar algo que uma pessoa tem muito conhecimento, a outra não conhece nada, a outra conhece um outro assunto. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está na frente de várias pessoas, né? Falando para várias pessoas. Na última fase do processo, será decidido por parte de quem recebe o uso da mensagem por parte de quem recebe. Na última fase do processo, será decidido por parte de quem recebe o uso da mensagem por parte de quem recebe. Ele decidirá se ela deve ser usada, guardada, descartada ou transmitida. Essa etapa do seu controle como receptor é quase nulo, porém é correto dizer que todos os cuidados foram tomados. Nas etapas antecedentes, as chances dos resultados dessa última etapa serão positivas e muito grandes. Saiba ouvir. Isso é muito importante também, a gente saber ouvir, né? Não dá a gente só falar. Então a gente tem que saber ouvir também as pessoas. Tenha em mente que para desenvolver uma boa comunicação é preciso saber ouvir. Dentro do processo comunicativo, você assumirá tanto o papel de emissão quanto o de recepção. E ao assumir o papel de receptor, é importante estar atento a como está ouvindo as mensagens que são enviadas a você. Macedo, Rodrigues, João e Cunha dizem que as emoções assumem papel de grande influência no filtro auditivo, ou seja,
As emoções geram a tendência de aceitar com maior facilidade aquilo que queremos ouvir, independente do fato de ser verdade ou não. No papel de receptor, a atenção também deve ser voltada para fatos que buscamos sempre a coerência do que escutamos com as nossas ações. Quem recebe uma mensagem buscará um equilíbrio com aquilo entre o que está recebendo e a forma como age. Para exemplificar, pense que uma pessoa com dificuldade de comunicação lê este capítulo do livro. Ou ela ignora essa parte do curso, por não se achar um mau comunicador, usando os conceitos de seleção, ou ela lê e interpreta como sendo uma pessoa detentora das habilidades de um bom comunicador, ou ela decide buscar mais conhecimento e desenvolver a comunicação. O que a pessoa fará depende do modo como ela age em sua vida, mesmo que esse modo de agir não seja a melhor forma de se desenvolver para tornar-se um profissional de sucesso. Para não cair nas armadilhas de má comunicação, saiba: como não se tem opinião formada sobre o assunto da mensagem, o receptor é facilmente manipulado, pois a sua capacidade crítica é seriamente prejudicada pela falta de informação. Então, se informe, busque conhecimento. As emoções que as mensagens trazem irão ajudar a gravá-las na sua memória. Normalmente, a aprendizagem de coisas novas estão ligadas e associadas com o passado. Aprimorando a comunicação interpessoal. O ato de se comunicar com excelência é primordial para o mercado de trabalho, como foi demonstrado nos tópicos anteriores, e a comunicação interpessoal, quando o contato entre o emissor e receptor se dá de forma pessoal, será a maneira de se comunicar mais completa. Este estilo de comunicação face a face abre diversas possibilidades, como por exemplo, a troca de feedback instantâneo. Pessoal, o feedback é muito importante, tá? Por quê? Vamos lá. Você monta por exemplo, você tem uma palestra. E você tem que saber o feedback, o que as pessoas acharam da sua palestra, para você melhorar, sempre melhorar. E como você consegue esse feedback? Existem várias formas aí de você trabalhar, né, para ter esse feedback de quem te ouviu, né? Em qualquer profissão. Por exemplo, você é um professor, você quer ter o feedback dos seus alunos, para saber o que os alunos estão achando das aulas, Pode ser um questionário, né, que é feito. Pode ser um questionário mesmo para o pessoal responder. Tá? Isso ajuda muito. E sem feedback, por exemplo, vai ficar na mesma. Né? Por exemplo, se tiver ruim, vai continuar ruim. Se tiver mais ou menos, vai continuar mais ou menos. Mas se tiver bom, vai continuar bom. Não vai mudar, não vai melhorar. É porque não se tem esse feedback. Quando duas pessoas ou mais interagem com troca de informações, elas estão se comunicando com o objetivo de persuadir, ensinar algo, informar, gerenciar ou informar. Informar colocou 2 vezes aí. No entanto, essa interação, a mensagem enfrentará barreiras emitidas pelo receptor, emissão e do próprio ambiente. Nesse contexto, você precisa entender quais são essas barreiras e eliminá-las. A maneira que você se expressa revela as suas atitudes, e essas atitudes transmitirá a sua imagem profissional. Qual imagem você está transmitindo através de sua comunicação? Uma pessoa que fala olhando para o chão, com um tom de voz baixo, pode ser considerada despreparada e sem iniciativa. Agora, se você não deixa as outras pessoas envolvidas na comunicação se expressarem e fala mais alto que todos, facilmente será confundido como uma pessoa autoritária, consequentemente, podendo ser excluída do grupo. O correto é manter uma comunicação assertiva, eliminando o máximo de barreiras possíveis. Para se comunicar assertivamente, você precisa ter em mente que o processo comunicativo interpessoal utiliza de canais verbais e não verbais. Comunicação verbal. A comunicação verbal pode ser escrita ou oral, e para sua utilização na esfera profissional deve assumir a forma formal.
A escrita materializa a forma oral da língua e surge da necessidade do homem se tornar físico aquilo que é falado. Exemplos de formas verbais escritas no mercado de trabalho são os currículos e e-mails. Há cuidados que devem ser tomados com a escrita. Você deve dominar a língua que está utilizando para escrever a mensagem, sem objetivo e ter clareza no que está escrevendo. A forma oral da comunicação verbal está ligada à fala, sendo conversando com os colegas de trabalho, ministrando uma palestra ou expondo as suas habilidades em um processo de seleção. Você deve estar atento ao tom de voz audível e objetivando do que está sendo dito e a clareza da mensagem. Comunicação não verbal. Apenas 7% da comunicação entre face a face será a responsabilidade das palavras. 38% está relacionado ao tom de voz e 55% estão ligados à expressão facial e à língua corporal. Tenha essa informação em mente. Todos os modos como você transmite a mensagem terá uma influência muito maior no entendimento do mesmo do que a mensagem em si. Para garantir uma comunicação assertiva, você precisará dar devida atenção ao que seu corpo está falando. Para utilizar essa forma de comunicação a seu favor, a forma não verbal da comunicação pode trazer credibilidade ao que está sendo dito ao mesmo passo, que pode desvalorizar totalmente a sua mensagem. É claro que cada indivíduo possui uma característica que influenciará nas suas expressões, mas o conhecimento dessa característica poderá transformar a sua forma de se comunicar. No quadro abaixo, você terá a relação de expressões que podem influenciar positivamente e negativamente a sua mensagem, segundo Macedo, Rodrigues, João e Cunha. Comunicações não verbais, influenciadores positivos e negativos. Braços abertos, ereto para frente. Tá? Seria a posição do corpo. Braços cruzados, pernas cruzadas inadequadamente, ombros caídos. Então o correto seria braços abertos, ereto, né? Bem, postura bacana. Mãos abertas, erguidas, mão no peito. Gesticulação das mãos. Trambolhar os dedos, esconder a boca, estalar os dedos, punhos cerrados. Totalmente errado. Tá? Terceiro, facial. Sorriso, boca relaxada, alerta, pronto para ouvir. Lábios apertados, músculo da face tenso, sorriso formal, sobrancelhas levantadas. 4. Bom contato visual, olhos bem abertos. Olhar baixo, falta de contato visual, olhos apertados. 5. Cabeça erguida, afirmação com a cabeça. Balançar para frente e para trás, cabeça caída e curva. Unindo comunicação verbal e não verbal, você estará no caminho de uma comunicação interpessoal assertiva. E para o desenvolvimento de uma comunicação eficaz, quanto receptor, se preocupe sempre com a escolha correta da linguagem e canal de transmissão da mensagem. Adapte o tom de voz ao ambiente, escolha o momento certo de transmitir a mensagem e analise as características pessoais do receptor. No papel de receptor, você deve dar atenção à mensagem. Liberte-se dos julgamentos e preconceitos para analisar com clareza o que está sendo transmitido. Critique a mensagem, mas não resista em aceitá-la. Já no ambiente, avalie se há muitos ruídos que possam prejudicar o entendimento e atender-se à escolha de canal de transmissão correto. Seguindo este caminho, suas habilidades de se comunicar serão avaliadas e obstáculos que impedem de manter uma boa comunicação serão eliminados. O processo de desenvolver uma nova habilidade não é fácil, mas cada nova habilidade desenvolvida tornará apto para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho. Aprimorando sua oratória. Falar em público é primordial para quem busca o sucesso. Esta atividade implica na exposição de suas ideias e imagem para um grupo de pessoas. A necessidade de se expor pode acontecer a qualquer momento, e para não perder a oportunidade de crescimento profissional é preciso estar preparado. Há muitas pessoas que têm pavor de falar em público, acham que nunca conseguirão se expor,
Porém, a habilidade de oratória pode e deve ser desenvolvida, já que seu intuito é o sucesso. Objetivando seu crescimento profissional, a seguir terão orientações valiosas para você melhorar esta habilidade. Comece ou termine com um pacto. Ilustrar seu ponto de alguma maneira, seja de uma história ou falando sobre como será, deve ser o melhor caminho. Uma ideia que gruda é aquela que envolve uma história, emoções fortes ou uma mensagem central bem delineada. A conclusão também deve ser impactante, e as diversas maneiras de concluir bem um discurso. Você pode, por exemplo, resumir os principais, retomar o que disse inicialmente, pedir que o público faça algo. Treine suas falas e domine o assunto. Para garantir uma boa oratória, é preciso conhecer profundamente o assunto que será exposto e terminar as falas que serão trabalhadas. Uma grande dica para superar o desafio de falar em público é praticar suas falas em grupos pequenos, onde se sente mais à vontade. Conhecer e dominar essas falas te trará mais tranquilidade na apresentação, isso é fato, né? Uma coisa que já vi muita gente, eu já fiz, por exemplo, vocês sabem, eu já falei para vocês que eu vou na Assembleia, quando eu fui pregar as primeiras vezes, eu falava olhando para o espelho. Então não tinha ninguém, eu falava como se eu estivesse pregando para o pessoal da igreja. Tem um tema central. O tema central será a base de sua apresentação. Saiba qual é a mensagem principal que você quer passar. Atenha-se a ela e deixe-a clara para o público. Assim mesmo que você perca a linha de raciocínio sem querer, vai ficar mais fácil retomá-la. Saiba dar ritmo. Controlar a velocidade e o tom de voz é importante. Basta uma sensação de autoconfiança para o público. Assim como baixar seu tom no final de uma frase transmite poder. Não corra com o conteúdo para finalizar algo. Isso, além de deixar o seu público perdido, pode lhe resultar em uma sobra de tempo que será difícil de preencher. Não evite as pausas. Essas são necessárias, trazendo uma expectativa para o ouvinte. Sorria. O sorriso tem um poder grandioso. Ele é capaz de deixar sua fala mais acolhedora. É como se você estivesse compartilhando seu espaço com o ouvinte, criando uma ligação que vai além da palestra, ou seja, sorria. Seja receptivo. Você precisa dominar o assunto e deixar claro para o público que você entende o que está falando. Isso gera confiança, porém é importante estabelecer que você não sabe absolutamente tudo. Caso alguém te pergunte algo que você não sabe, confesse e pergunte o que ele acha sobre o assunto. Acolha as perguntas e entenda o ponto de vista do ouvinte. Dica 7. Conheça seu corpo. Vimos nesse capítulo que o nosso corpo fala mais do que nossas palavras. Esteja atento à sua postura corporal e aos seus gestos. Sempre que possível, ande entre o público. No entanto, exageros e manias podem significar nervosismo. Esteja ciente de quais mensagens o seu corpo está passando. Aí aqui tem uma atividade que vamos praticar os conceitos orais. Estude o texto abaixo e, utilizando as informações do último tópico, você irá reunir um pequeno grupo de amigos ou familiares e apresentar-lhe o assunto do texto. Lembre-se de não ler durante a apresentação e boa palestra. Então vocês têm aqui um texto, né? E agora, o desenvolvimento profissional está voltado para a excelência total em tudo aquilo que faz. Nosso trabalho está edificando com base na crença de que só atingiremos nossos resultados se buscarmos sempre a transparência, o profissionalismo, a inovação constante em nosso trabalho cotidiano. Nosso lema diz: é possível sim, e gostaríamos que afirmar. Aí tem tudo aí que você vai fazer isso. Então, mais uma dica. Então, você não vai ler isso. Você vai estudar esse texto, tá? E vai passar isso sem estar lendo para as pessoas que você vai reunir. Certo? Agora vamos lá. Comente sua apresentação e descreva suas dificuldades. Você vai colocar aqui qual foram as suas maiores dificuldades.
ok? Na próxima aula nós vamos falar da inteligência emocional. Tá um assunto top também para vocês. No começo da aula, vocês lembram que eu comentei que eu vi uma frase, né, do Usain Bolt, que é aquele corredor jamaicano. A frase ela vai dizer assim, ó. Deixa eu pegar ela aqui no meu celular que eu até salvei, que eu achei ela muito interessante. Deixa eu só abrir aqui, só para vocês visualizar também. Deixa eu ver onde que eu salvei ela aqui. Cadê minha galeria? Ó, a frase dele diz assim: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tem gente que não vê o resultado em 2 meses e desiste. Eu vou até mandar para vocês, tá? Vou mandar no grupo aí da nossa turma, tá bom? Só para vocês guardarem também. Eu achei muito interessante a frase. É algo que, se a gente for ver, é bem verdade mesmo. A gente quer as coisas tudo no imediatismo, né? Então a gente tem que se atentar a isso também. Tudo tem o seu tempo. Eu vou mandar a frase para vocês. Depois a gente aí então vocês vão fazer o exercício, tá? E vocês vão comentar, não precisa nem mandar nada, foto de nada, nem daquela segunda, do comentário da sua palestra, não. Tá? Vocês vão só colocar, pode ser digitado mesmo no nosso grupo, o que vocês acharam, tá? Do que as maiores dificuldades e a maior facilidade que vocês tiveram, ok? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.